Se eu batesse nela, eu ia pedir mais aquela vagabunda. Gente, que homem lixo! Todo dia tem uma merda. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje nós vamos reagir à nova treta envolvendo o Molinari. Parece que ele foi preso. Pra quem não sabe, o Molinari estava envolvido naquela treta passada lá, pretérita do Raluca. Eu, sinceramente, parei de acompanhar a treta do Raluca quando surgiu Rebeca e Molinari. E, muitas denúncias de abuso. Foi aí que eu achei que a treta ficou um pouquinho chata. Parei de acompanhar. E agora o Gabe fez uma entrevista com a Rebeca e ela vai falar sobre a prisão do Molinari. Então, assim, coisa bem cabulosa. Envolve prisão, né? Assunto pesado. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, a nossa meta é de 5 mil inscritos. Deixa um comentário aqui o que vocês acham dele ter sido preso, né, dessa nova reviravolta. Bom, primeiramente, já vou deixar o like aqui pra dar um apoio no Gabe. Cara, ele é um baita criador de conteúdo. Vamos apoiar o trabalho dele, né? Ele fez um trabalho massa aqui, trazendo algo que ninguém sabia. E vamos ver, então. O Molinari foi preso. Lá da treta Eu Raluca. acredito que ele vai dar um contexto pra gente de quem era o Molinari na treta Raluca, tá? Porque eu, Ana, não lembro. Vamos entender a situação inteira. É importante falar aqui que casos como esse foram feitos da forma correta. A Rebeca, em todos os problemas infelizes que ela teve, foi atrás da polícia e das autoridades competentes. Ela não saiu na internet fazendo dossiê falso com prova portada contra o Molinari. Não, pelo contrário. Ela chegou nos advogados, chegou na polícia e fez o que tinha que fazer. Esse caso vai mostrar... Gente, talvez, só explicando pra quem tá vendo esse vídeo gravado, talvez vocês escutem um chorinho de fundo. Eu estou aqui acompanhada do pequeno Charlie. Ele tá se sentindo sozinho, então eu coloquei ele aqui no meu colo. Mas ele tá dando umas leves reclamadinhas. Se vazar no microfone, é o chorinho dele. Pra nós, a diferença de uma postura de uma vítima... Tema gatilho. É importante deixar o alerta de gatilho, né? Provavelmente ela vai falar de abuso sexual. A gente passou pelo que tava passando. De uma postura de uma vítima que realmente passou pelo que estava passando, como foi o caso da Rebeca, para alguém que quer usar uma pauta muito séria, como algumas influenciadoras que a gente viu recentemente aí. Tudo na vida tem limite. E a atitude dessas influenciadoras são, no mínimo, desrespeitosas e desumanas. Atitudes como a delas tiram a validade em algum nível. Sim, concordo. De vítimas reais e vão fazer Exato. com que discurso de mulheres e pessoas que foram abusadas ou que foram perseguidas ou qualquer coisa desse tipo fiquem diminuídos. Sim, eu acho também que mulheres que realmente foram abusadas, que tiveram um caso assim, gente, é horrível, tá? Acho que o maior medo da maioria das mulheres é passar por esse tipo de situação. E pessoas que fazem falsas denúncias acabam descredibilizando para elas próprias, que caso um dia elas precisem de fazer uma denúncia real, vão estar descredibilizadas, e para as próprias gerações futuras delas, para os amigos próximos, para pessoas da família que, se passarem por uma situação assim, talvez não sejam levadas a sério, porque abuso sexual virou cartada pra mulher que tá sem razão, sabe? Então isso é seríssimo. O que essas meninas fizeram no caso do Gin é um desserviço a todo mundo, de modo geral. Inclusive, em algum nível, eu também passei por isso. Eu tendo sim a acreditar na palavra da vítima primeiro, eu tendo sim a ter esse viés mais preocupado com a vítima do que necessariamente com o que tá rolando. Mas, quando chegou a história da Rebeca pra mim, há um ano atrás, mais ou menos, meio ano atrás, um ano atrás, mais ou menos, eu desconfiei. Eu não achei que era verdade, eu não tenho nenhum orgulho de falar isso. Mas como a Rebeca tava de papo com o Raluca, a Rebeca tinha uma certa proximidade, o caso do Raluca era todo nebuloso, principalmente pra quem tava de fora, como eu, que na época não produzia conteúdo, não tinha ninguém de dentro, nada do tipo. Mesma eu vibe fiquei minha. um pouco Eu assistia, mas tudo por trás das cortinas, e eu confesso que eu não acreditei, mas é justamente por essa questão da relativização. A Raluca já tinha falado do Jael, que era um abusador, depois falou do Yanni, daí depois surgiu a Rebeca, sabe, com a mesma história, então ficou uma coisa meio... então qualquer coisa é abuso pra essas gurias. Muito piado! E aí, claro, o tempo foi passando e a verdade se mostrou clara, né? Principalmente na questão de perseguição. A gente vai ver uns e-mails mais pra frente que são bem complicados. Eita. Já tá na hora de a gente, como produtor de conteúdo, amadurecer.
Não dá pra usar mais estratégias como denúncia falsa, denúncia vazia, denúncia que não condiz com a realidade. Sim. Afinal de contas, quando situações como abuso e Virou coisas e moeda de ataques troca. genuínos acontecem, fica problemático pra todo mundo, porque a gente fica desensibilizado. Sim. E aí a gente acaba levando Exato. menos a sério do que deveria. A vítima real dessas questões acaba sendo prejudicada por ser desacreditada, pelo mau caratismo de outra pessoa. Esse não é um assunto leve, mas é um assunto necessário. Aqui eu quero demonstrar toda a minha solidariedade à Rebeca e também à ex-esposa do Victor Molinari por ter passado a barra que eles passaram. Gostaria também de agradecer aos nossos membros, Franz A Stênia, ex-esposa? Cláudia Maria e Amanda Finkler. Não sei se você se lembra quem é a Rebeca, da Treta Raluca, mas ela com era a certeza. ruiva que ficou conhecida como Agente Tripla. Em alguns momentos ela ajudou o Raluca, em outros momentos ela ajudou o Yanni, em outros momentos dessa treta ela tava ali puramente pela fofoca. O Molinari, Victor Molinari, por sua vez, é o ex-namorado Ai, nossa, da esse Molinari é aquele com mó cara de chapa house, né? Com todo o respeito. Nossa, eu lembro dele. Nossa, agora ativou minha memória. Victor Molinari, por sua vez, é o ex-namorado da Rebeca. Cabelo preto, raspadinho dos lados, vai ter o Instagram dele aí. E ele é conhecido por basicamente ser um esquisito. Você olha na cara dele e dá pra perceber que ele não bate muito bem tipo com o teco não. Poxa. O cara é biruleiro. Olha, não é eu que tô falando, é o Gabe que tá falando, tá bom? E que não conseguiu ter fama mesmo tentando diversas vezes emplacar o conteúdo dele, chegando ao ponto até de encher o saco de criadores de conteúdo maiores, esperando que alguém fosse esticar a mão. Há um tempo, a Rebeca abriu um BO contra o Molinari por abuso de incapaz, abuso sexual, algo nessa linha. E ela contou o próprio relato várias vezes na internet, mas, em específico, ela vai contar o relato dela aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, Mano, o que rola com todo mundo que participou dessa treta? Um ano depois a pessoa tá simplesmente irreconhecível, né? O Yanni mesmo é vibe. Acho que a única que continua dando pra reconhecer é a Raluca, mas pô, a Rebeca, se eu vejo assim, eu não reconheço que é a Rebeca da treta. O Yanni também, cara, o Yanni parece tipo o Yanni antes da Raluca e depois da Raluca. A Raluca acabou com o psicológico do cara, o cara dá pra ver até as maçãs do rosto. Aqui. De tanto que Oi, tá pessoal, magro. tudo bem? E a Rebeca também tá muito diferente. Eu conheci o Molinari na internet. Eu digo. Não, mas tipo, eu digo assim, quem tava participando da treta, quem era personagens principais, o Digo só tava comentando. Quem tava só comentando, deu boa. Agora, quem era personagem da treta, tudo. Eu já sabia quem ele era, porque ele havia se aproximado de uma pessoa que era próxima a mim na época. E ele me seguiu no Instagram e no Twitter. Conversamos algumas vezes por DM. E ele sempre demonstrou ser uma pessoa com muitos bens, dinheiro, muito estudo. E disposto a ajudar essa pessoa que nós conhecíamos. Diariamente ele postava stories atacando as pessoas envolvidas na treta Raluca, como se ele tivesse envolvido diretamente, mesmo não estando. Com isso, ele passou a ter a atenção de algumas pessoas, inclusive a minha, e nós passamos a conversar diariamente. Geralmente eu ignorava o que ele falava sobre bens e dinheiro e tudo mais, e ele aparentava ser uma pessoa muito bacana no dia a dia. Então, mesmo com essas mentiras, ele me dava um apoio muito bacana e a gente tinha uma relação muito legal no início. Na época da treta, quando nós estávamos fazendo Sempre começa assim, né? Tá uma cilada, viu? pro canal do Stott, eu precisava de ajuda para editar a minha parte do vídeo. E aí foi a primeira vez que eu me encontrei pessoalmente com ele, para que ele me ajudasse a editar esse vídeo. Eu me sentia muito confortável com ele, porque na época ele aparentava gostar das mesmas coisas que eu, e inclusive ele defendia as mesmas pautas que eu nas nossas conversas, o que mudou muito com o tempo. Sobre esse dia, eu não tenho muitas memórias do que aconteceu pela noite, e de tanto ele afirmar que algumas coisas aconteceram, eu passei a de fato acreditar que essas coisas aconteceram. Eu acordei. Cara, o nome disso é gaslighting, é quando a pessoa te manipula tanto a ponto de tu acreditar que aquilo de fato aconteceu. Sofrendo uma violência sexual, e na hora eu não soube reagir, eu não soube o que fazer, eu não soube Nossa, coitada.
recusar, eu não soube pedir ajuda, eu realmente não soube o que fazer. Cara, E eu comentei com poucas pessoas na época sobre isso. Eu cheguei a sinto conversar um abalo nela, com ele um peso. no dia seguinte, porque no mesmo dia eu fiquei estranha com ele na saída de onde a gente estava, porque eu não tava me sentindo confortável. Então, ele sabia que eu não estava me sentindo confortável e ele disse, inclusive, que sabia porque eu estava me sentindo assim, porque ele foi abusado na infância. Ele passou a dizer que eu namorava com ele e eu denunciei ele e depois eu continuei namorando com ele, o que não é verdade. Esse dia foi a primeira vez que eu encontrei com ele. Ele sabia de vulnerabilidades minhas e ele se aproveitou disso. Nossa. Depois dele ter chorado, falando que passou pela situação de abuso na infância e sabia como eu estava me sentindo, eu, infelizmente, acreditei que ele não fez na maldade. E não era a intenção dele, que ele não sabia que eu não estava acordada. Só que hoje eu já sei que, na verdade, eu só não queria acreditar que ele tinha feito aquilo comigo, que eu tinha passado por aquela situação, que eu me permiti passar por aquela situação. Um dia, no meio de uma discussão, vendo todas as mentiras dele, eu voltei no assunto, como a gente já tinha voltado nesse assunto diversas vezes, e eu sempre deixei claro pra ele que eu não me senti confortável com aquilo que aconteceu, que eu tinha ficado muito chateada com a situação. Pouco depois, ele fez uma live expondo nossas conversas e expondo toda essa situação pra internet toda. E eu nunca quis isso. Não partiu de mim, não foi uma escolha minha levar isso pra internet. Eu não lembro disso. Então, aconteceu o abuso e aí ele foi lá e, sem ela ter denunciado ou sem ela ter tomado partido nesse sentido, tipo, de polícia e tal, ele foi lá e abriu uma live e expôs a conversa dos dois, tipo, pra tentar tirar o corpo fora de alguma possível acusação. Nossa, que cara... Ai, que cara lixo, mano. Durante essa live, eu fui pra delegacia pra denunciar a difamação. Só que quando eu cheguei lá, o delegado de plantão me explicou que eu tinha sido vítima de um crime sexual e que eu precisava ir até a delegacia da mulher. Às vezes a vítima não se enxerga como vítima. Pra explicar essa situação. Que não dava pra simplesmente abrir um boletim de ocorrência de difamação, porque eu precisei explicar pra ele o que tinha nessa live que ele tava fazendo, o que ele tava falando, o que ele tava expondo nas conversas. E quando eu falei que eram conversas que eu tava relatando ter passado por essa situação, ele me encaminhou para a delegacia da mulher. Indo até a delegacia da mulher, eu expliquei o que aconteceu, eu expliquei toda a história, só que no boletim de ocorrência, obviamente, eles só registraram a parte da violência sexual, né? E eles me encaminharam pro hospital da mulher para fazer os exames sexológicos e tudo mais. E nisso eu tive que reviver toda aquela situação. Então, aquele dia que eu não tinha digerido, que eu não tinha conseguido entender ainda, eu passei a reviver e senti tudo aquilo de novo. Senti aquele desconforto. Nossa, dizem que esses exames aí são bem, tipo, as pessoas que atendem são bem despreparadas. Espero que não. De novo. Um tempo depois, eu descobri que ele tinha um vídeo não listado no canal dele do YouTube, de maio de 2023, onde ele relatava ter sido acusado de estupro por uma influenciadora, antes mesmo de me conhecer. Então foi outra situação que ele expôs publicamente, que estava sendo acusado de um crime sexual e não havia nem registrado o boletim de ocorrência dessas duas situações. Depois disso, ele passou a inventar cada vez mais coisas na internet para ganhar atenção e crescer em cima de mentiras. Deus. Chegou um ponto que eu já não sabia mais o que fazer. Eu entrei em uma ligação com ele no Discord, expliquei tudo que eu tinha de provas de que eu não tinha relação alguma com as coisas que ele estava me acusando na época, e ele transferiu a responsabilidade para uma outra pessoa que eu não sei nem se existe. Depois disso, a gente passou horas conversando e eu acreditei nele mais uma vez. Foi mais ou menos nessa época que teve uma live com alguns influenciadores que eu me senti forçada a participar. É muito complicado porque, além de ser tudo muito recente na época,
Eu ainda não tinha entendido 100% o que tinha acontecido. E eu também não estava me sentindo confortável em estar naquela ligação. Ainda mais que ele estava me mandando mensagens me orientando do que eu deveria ou não falar. Nossa, Pouco cara depois, manipulador. iniciamos um relacionamento. E hoje eu sei que era só uma forma de me silenciar e me manipular também. O primeiro passo dele foi me coagir para que eu não comparecesse na delegacia para prestar esclarecimentos em relação ao boletim de ocorrência aberto. Ele fez isso de forma direta e também com manipulações envolvendo suicídio. Ele dizia que o pai dele era envolvido com o tráfico de drogas. Ai, Victor Molinari, minha mãe, se souber algum dia que eu andava armado por causa do meu pai pra cobrar pessoas quando era pré-adolescente, ela mata ele. Não ironicamente, ela larga tudo e vai atrás dele. Que ele era dono de biqueira Deixa eu ver. e matador de aluguel. Um dia ele me mandou um print de conversa entre os dois. Meu Deus, que? Meu Deus! Podemos nos falar pessoalmente? Aí ele responde, eu não quero nem sair da cama, minha mãe só me julga. Aí a pessoa responde, mas precisa, vem em mim. Aí ele responde, o olhar de desprezo dela é melhor ficar na cama. A pessoa fala, sabe que eu e seu tio fomos espancados, né? Eu matei 2 já e vou matar mais uns 8. Tá, mas esse aqui é o pai? Pai? Meu Deus, a conversa dele com o pai. Aqui tá escrito pai. Aí o Molinari, não sabia, mas matar alguém pra mim é puxar um gatilho no lugar certo. Às vezes melhor do que ser julgado por quem colocou você no mundo. Aí são 3 áudios aqui. Gente, que isso? Coisa de crime pesado. Em que o pai dele dizia que tinha matado algumas pessoas e que mataria mais algumas. Mais 8. Nessa situação, eu não vi outra saída senão denunciar no Ministério Público para que abrissem um inquérito e investigassem Cara, essa esse Molinari ameaçou a Amanda Finkler. situação, porque se tratava de homicídio. O inquérito policial foi aberto e durante a investigação identificaram que, na verdade, o pai dele também era ameaçado por ele. E que ele não... Eu vou ler um pouquinho, tá? Declarou que é pai de Victor, que atualmente tem 28 anos de idade, que teve um relacionamento amoroso com a mãe dele e separou da mãe de Victor quando ele tinha apenas 8 meses, tendo ele ficado com a genitora e o declarante não teve convivência com ele até hoje. Vê o Victor esporadicamente, tem uma boa relação com ele, mas é uma relação distante, que a denunciante Rebeca, o declarante desconhece, sabe que Victor teve algum envolvimento amoroso com ela, mas nada. E o declarante nunca viu e nunca teve qualquer tipo de relação com ela e nem qualquer problema, que sempre pagou pensão até os 18 anos de Victor e quando ele fez 18 anos deu um veículo a ele, que acha que Victor é revoltado pelo fato do declarante não ter acompanhado o crescimento dele e por isso, às vezes ele fica sem falar com o declarante. Fala algumas besteiras do tipo vou te matar. Vou te matar é uma besteira? Eu tô rindo de nervosa, mas agora no início do ano se aproximou mais do declarante e o declarante acha que ele se aproximou para prejudicá-lo e querer dinheiro, pois certo dia disse que iria fazer isso, prejudicá-lo e requerer pensão alimentícia. Mas ele passou dos 18 e ia querer pensão como? Ele acha que o declarante está com dinheiro, pois a atual e recente esposa do declarante fica postando no Instagram quando viajam e saem. E isso o declarante acha que chamou a atenção de Victor. Ah, para né, mano, o cara com, sei lá, 20 e poucos anos na cara querendo vir cobrar pensão. Pelo amor de Deus, quem tem filho barbado é gato? Então acha que essa denúncia já foi nesse intuito. Ao olhar as mensagens aqui anexas de WhatsApp, respondeu que enviei as mensagens sim, mas deveria estar muito louco. Bêbado. Ai, meu Deus, eu nunca tive arma e nem tenho acesso à arma e nunca matei ninguém e nem vou matar. Que não sabe o motivo que Rebeca fez a denúncia, com quem nunca teve contato e nunca teve qualquer desentendimento. No caso, a Rebeca, Victor não sabe onde mora, sabe apenas que mora com a mãe e fala com ele por WhatsApp. E quando o declarante manda mensagem, ele responde quando quer. E quando falou com ele sobre os fatos aqui tratados, após ser notificado e tomar ciência, Victor foi grosseiro com ele e nada falou, mas acha que ele quer prejudicá-lo pelas mágoas que ele tem do declarante por ter sido um pai distante, que apenas está em São Paulo há 2 anos, viveu por 7 anos no interior, trabalha em feiras de ruas e não tem passagem policial. Mano, que loucura, cara, isso daqui é cabuloso em tantos níveis. Daí ele viu assim, em vez de querer trabalhar e ir atrás do dele, não, ele quer viver de pensão do pai. De certo ele tá achando que é aqueles cara com infantilismo, tá ligado? Que ficam adulto de fraldas. Tinha envolvimento com tráfico de drogas e condutas afins. Hoje ele diz que eu abri um BO de falsa acusação contra o pai dele e que ele não tem contato com o pai.
Sendo que o print de conversa era entre os dois, Ele e no tava final de conversando. semana que eu encontrei com ele pela primeira vez, ele estava na casa do pai. E isso Oh, pode ser que comprovado fique. porque ele postou diversas fotos com o pai nas redes sociais. O nosso relacionamento era extremamente conturbado. E durante o relacionamento, a minha autoestima e a minha segurança foram embora. Eu passei a me sentir cada vez mais deprimida. Imagina tu ter um relacionamento, ser namorado de um cara que fala que, sei lá, que tem arma, né? Que não tá nem aí de... Igual ali a conversa com o pai dele. E cada vez mais vulnerável. Ele me dizia diariamente que caso alguma coisa acontecesse com ele, eu sumiria. Ele sempre deu a entender olha que aí, tinha cara. arma, tinha acesso à Nossa, arma, coitado, e as hein? mentiras dele aumentavam cada vez mais. Eu só não conseguia sair dessa situação. Para justificar a falta de dinheiro, já que ele era multimilionário e tinha várias Ai, empresas, gente, olha, eu não quero ficar pausando esse vídeo, ele é muito grande, mas o meu conselho, tomem muito cuidado antes de iniciar um relacionamento. Porque na hora da paixão a gente acaba ficando um pouco cego e iniciar um relacionamento é muito fácil. Só que terminar um relacionamento nem sempre é fácil. Então, assim, primeiro tenham amizade, tenham meses de amizade se for necessário, até vocês decidirem passar por um relacionamento, ficar com a pessoa, porque, tipo, claro, vai ter muito case de sucesso que vai dar um beijo e já tá namorando sem conhecer direito a pessoa e, tipo, casaram e tiveram filhos e viveram felizes pra sempre. Mas quando dá assim errado, tu consegue entrar fácil no relacionamento. Agora, pra sair, o cara tava literalmente ameaçando a vida dela. E eu já vi muitos relacionamentos assim, tipo, real, tá? Eu já vi relacionamentos assim na minha frente, de ameaça de término, se tu terminar comigo, eu te mato. E isso é horrível. Ninguém merece passar por uma vibe ele dessa. passou dinheiro. Já que ele era multimilionário e tinha várias empresas, ele passou a inventar uma narrativa de que estava em um divórcio litigioso. E que todas as contas bancárias dele haviam sido bloqueadas por causa dessa situação. Ele dizia que ela gastava milhares de reais no cartão corporativo da empresa dele e que ele arcava com esses custos. Ele sempre dizia que ela não queria o divórcio Eu tô porque era rindo muito do chat. conveniente pra ela, que ela se sentia confortável, já que o divórcio valia milhões de reais. Só que, na verdade, essa ex-esposa dele estava tentando se divorciar dele há muito tempo. Ela mesma foi atrás de advogado, pagou tudo sozinha e a advogada estava tentando contato com ele. Ela queria se desvincular totalmente dele. Ela vivenciou um relacionamento totalmente tóxico e muito abusivo. Ela sofria violência psicológica e agressões verbais diariamente. Nossa. Como eles moravam juntos, a situação era muito pior. Ele passou a andar com canivete na cintura e chegou a atear fogo em objetos na casa deles. Ela só conseguiu sair do canivete na cintura e chegou a atear A foto da parada, tudo com fogo. Chegou a sujar até... Ai, gente, na sacada. Que horror, que horror, que fogo horror. em objetos na casa deles. Mano, o cara Ela só é... conseguiu sair desse relacionamento quando a mãe dele disse que ele estava fazendo com ela o que ele já tinha feito com a outra ex dele e ajudou ela a sair da casa deles. Enquanto ele estava comigo, ele sempre xingava muito essa menina. Dizia que queria bater nela Red e flag. até mesmo matá-la. Red Eu acho que flag. se eu sair de Ah, casa- não, cara. Nossa, mano, red flag total é o cara chegar falando a minha ex é louca. Ah, eu acho que se tu tá iniciando um relacionamento, tudo bem tu compartilhar partes ruins do teu relacionamento passado. Mas, cara, bola pra frente. Esquece ex. Eu acho só uma red flag o cara reclamar da ex e, tipo, falar que a ex é louca. Pra mim é red flag, gente que age assim. Eu sei que tem pessoas que tiveram relacionamentos bem extremos, mas o que pra mim, a vibe é tipo assim: a próxima, caso tenha uma próxima, ele vai estar falando a mesma coisa dessa atual dele. Entende a vibe? Se eu sair de casa hoje, eu com certeza perco meu réu primário. Eu tô à beira de ir ali na porra do Parque Shopping Barueri e pegar a minha ex no trampo dela, arrastar ela pro banheiro e dar uns 5 safanão na cara dela. Aí, ou eu termino o trabalho ou eu vou preso, com certeza. Meu Que minha filha da puta. Deus. Porque do jeito que ela é vagabunda, se passa, se eu desse tapa na cara dela, eu ia pedir mais, ia tirar a roupa, aquela vadia. Não, irmão, você não tá entendendo. Você não tá entendendo o estágio que eu tô hoje, velho. Você não tá... Ah! Eu acho que pelo bem do planeta Meu Terra Deus, se eu batesse nela, eu ia pedir mais aquela vagabunda. Gente, que homem lixo! é bom eu não sair da minha casa nos próximos 7 dias. Um mês ou um ano. Como que um ser humano consegue ser tão filho da puta? O pior é que se eu tô tendo um ataque de ansiedade, ao mesmo tempo uma crise de pânico, o meu corpo tá totalmente tremendo, formigando, o meu coração tá uns 180 e eu só consigo pensar em chutar aquela filha da... E aquela vagabunda ainda teve a cara de pau de falar que não tem tempo,
Ela não tem. Ela é ocupada demais. Ela não tem. É ela que responde pra quê? mais de 12 mil e-mail por dia. É ela realmente que tá ocupada. Aquela filha da puta. Mas aí, pra pedir pra eu comer ela. Ela tem tempo. Mano, eu não tô bem, não. Eu não sei. Eu não tô bem. Eu não posso ficar em sociedade. Não pode. Não. Eu não. Não. Tá Mano, preso agora. Ó o plot. ela gastou 4 meses atrás. 4 meses atrás, ela pegou a porra do cartão corporativo e gastou 48 mil. 48 mil reais! E eu fui ver a fatura agora há pouco. E eu paguei. É verdade? Eu quero morrer. Como é que ele tinha 45 mil reais? É fique. Eu sinto cheiro de fique. Paguei meu ovo, né? Porque a porra da contabilidade paga sozinho essa merda. Porque eu não tenho acesso a porra nenhuma mais. Irmão, eu vou ter um AVC, eu vou ter uma Estranho. síncope. De hoje eu não passo, Uma apenas. Então, síncope. olha, foi muito bom te conhecer, foi muito bom a gente conversar, assim, sobre a vida de vez em quando. Filha da... Um dia ele saiu da minha casa falando que ia matar ela, matar e depois se matar. Pouco tempo depois disso, eu passei a entender melhor o que eu tava vivenciando. Eu decidi que na próxima vez que eu me sentisse violada ou agredida, eu ia me desvincular dele. Dia 18 de outubro de 2023, ele me disse uma coisa do tipo: ainda bem que você desistiu de psicologia, ainda bem que você largou psicologia, porque você seria uma péssima psicóloga. E foi aí que eu decidi que eu não ia me sentir diminuída até profissionalmente. Eu parei de responder ele no coitado. dia, e no dia seguinte eu pedi para que ele mandasse um Uber Flash para minha casa, para que ele recolhesse as coisas dele que estavam por lá. Toda vez que ele ia na Uber minha Flash. casa, ele esquecia alguma coisa de propósito para ter um motivo para voltar lá depois. Dessa vez, como ele sabia que eu tava me afastando dele, ele deixou a carteira com todos os documentos e cartões. E foi nesse dia que eu encerrei o meu relacionamento com ele. E conversando com a ex-esposa dele, eu descobri mais mentiras e toda a situação que ela tinha vivenciado. Depois disso, eu entrei em contato com ele somente uma única vez, no dia 28 de novembro de 2023, porque a ex-esposa dele e a advogada dela estavam tentando contato com ele, mas ele não estava respondendo, e ele parou de receber mensagens no número dele. Só que ele tinha um outro número, e eu tinha acesso a esse outro número. Eu passei a informação de que ela estava tentando contato com ele, e só assim ele finalmente assinou o divórcio. Sobre o boletim de ocorrência que eu tinha... Ai, gente, eu acho extremamente bizarra a forma como ele tava se referindo a essa ex, ainda mais depois de tocar fogo na casa e tal. Ai, bizarro. aberto, eu não compareci na delegacia para prestar esclarecimentos devido à coação dele. Um dia, ele me disse que ele ia na delegacia assim... Adoro o print. Vamos lá, ela mandou uma foto. Eu falei, tá bem, que bom, me faz um favor, se já não estiver dormindo, se bem que não faz muita diferença. Boa noite, espero que durma bem. Obrigada pelo dia, espero que fique tudo bem contigo e eu realmente amei muito. Pela manhã eu vou na delegacia me entregar, isso tá afetando minha vida toda já, eu prefiro fazer isso. Beijos, 48 da manhã. Ela falou, óbvio que já tava dormindo, 9h47. Óbvio, afinal eu tenho uma ocupação diferente de você. entregar, porque ele estava cansado de como isso estava afetando a vida dele, que ele preferia fazer isso. No dia 10 de dezembro de 2023, ele entrou em contato comigo, dizendo que tinha sido intimado a prestar esclarecimentos na delegacia no dia 15 de janeiro de 2024. Nesse dia, ele disse que se preocupava muito comigo e que sentia minha falta. Ele tentou me manipular de novo, É aquela mas morde a sopra, né? Pra pessoa tá sempre ali na mãozinha dele. ele não conseguiu. Eu disse que eu não sentia a falta dele, que ele mentiu muito pra mim e tentou me manipular em muitos momentos, que eu duvidei de mim mesma e que eu perdi a confiança em mim. Ele disse que bom que não sente falta dele e que pena que se sentiu assim. E aí ele começou a dizer que seria preso. Quando ele começou esse tipo de assunto, eu falei que era pra ele passar o meu contato pro advogado dele, que o advogado dele me contatasse caso precisasse. E assim nós encerramos o nosso contato. No mesmo dia, ele passou a contatar vários influenciadores. KKKKK, te enviaram um pedido de socorro, irmão. Posso ser preso por causa da Rebequinha do Grau, vulgo falsa acusadora. Mano, eu mandei pra 2 influencers e não sei nem se vão ver, mas se puder me dar um help, vídeo, sei lá, postagem. Nossa, que bicho desgraçado, manipulador, 2 caras demais, mano, que ódio. Rebeca, eu fiz a denúncia aqui, tá? Rebeca, eu fiz a denúncia no mesmo dia. Also, Rebeca, a denúncia não foi feita enquanto a gente estava namorando. Also, Rebeca, a gente terminou por causa desse assédio. Bah, que cara, e o povo caindo de pau na Rebeca.
Felizmente, eu recebi essas informações e eu cortei contato com ele. Quando os influenciadores ignoraram ele, ele passou a me perseguir e me ameaçar, tentando me coagir a remover a denúncia inicial. Eu cortei todas as vias de contato com ele. Todas as redes sociais Cara, é muito doente. estavam fechadas. Ele não tinha como me contatar de forma alguma, porque as minhas DMs todas eram fechadas e eu bloqueei ele em todas as redes sociais também. Além disso, eu bloqueei todos os e-mails que eu sabia que ele tinha, para que ele não pudesse compartilhar nada comigo pelo Google Drive ou então me mandar qualquer e-mail. Esperta. Mesmo assim, ele criou diversos e-mails e seguiu com as ameaças. Nossa, que perseguidor. Em janeiro de 2024, uma medida protetiva foi expedida devido a essas ameaças que eu recebi. E há evidências suficientes de que ele é o autor desses e-mails. Ah, Não ele é restam obcecado? dúvidas sobre a autoria. Por um tempo, ele também continuou com essa perseguição nos spaces do Twitter, falando abertamente sobre mim, invalidando tudo que eu já havia relatado anteriormente. Coitada dessa guria. Em novembro desse ano, ele postou um vídeo no canal dele me citando indiretamente. No fim do vídeo, ele colocou áudios editados e fora de contexto, com prints de um posicionamento que eu publiquei no meu Twitter. 2 dias depois, ele privou esse vídeo, repostou e colocou uma descrição onde ele fala diretamente comigo. Novamente, Cara, pior que a gente tem que tomar tanto cuidado, né? Porque às vezes uma parada dessa viraliza e, tipo, vai que a galera tivesse comprado a versão dele e todo mundo tivesse feito vídeo esculachando a Rebeca por ela ser uma falsa acusadora disso. Porque ele colocou isso na cabeça das pessoas quando ela é uma baita vítima dele. violando a medida protetiva deferida. Por esse Que motivo, medo. eu ajuizei uma ação civil que inicialmente tramitou sem segredo de justiça, onde uma decisão foi proferida em desfavor dele, para que ele removesse o vídeo da plataforma. Nos últimos dias, ele também publicou no Twitter dele que ele quebraria a medida protetiva. Sobre o posicionamento que eu tinha publicado no Twitter, foi removido porque ele foi publicado mediante coação. E isso foi comprovado com as conversas do WhatsApp do dia, onde ele claramente estava me coagindo a publicar um posicionamento que hoje ele enxerga como se fosse uma retratação de uma suposta falsa acusação, o que não aconteceu. Na verdade, no meu posicionamento, eu relatei novamente o crime de agressão sexual que eu sofri. Em nenhum momento eu disse ser uma falsa acusação. Eu sempre relatei exatamente o que aconteceu, como aconteceu, e novamente isso não partiu de mim. Infelizmente, é uma situação que foi exposta por ele e que eu precisei falar em diversos momentos, mesmo não querendo falar sobre o assunto. Coitada, Agora assim. eu finalmente posso ter um pouco de paz, eu me sinto mais protegida. Foi um ano extremamente difícil pra mim e pra ex-esposa dele, porque ela sente muito medo, assim como eu, do que Imagina, ele pode o cara fazer, botou fogo. do que ele pode falar e do que ele pode inventar sobre nós. Agora Eu não fico pode muito mais porque ele está preso. Feliz que hoje a justiça tá sendo feita e que eu posso vir aqui Ai, a com justiça muita às dor e vezes... força falar a minha história e o que eu passei. Porque graças à justiça que privou a liberdade dele, eu tô aqui. Eu tô viva. Mas eu sei que muitas mulheres não estão. E por essas mulheres que não podem compartilhar a história delas, eu compartilho a minha. As minhas redes sociais vão continuar privadas. Eu não tenho intenção alguma de ser uma coitada, figura não pública. sabia. E eu também pretendo nunca mais comentar publicamente sobre esse assunto. Eu decidi fornecer esse relato Imagina. para um único canal, para que outras mulheres possam ver que há justiça, há um caminho a ser seguido e que esse tipo de relacionamento tem saída. O Molinari deu Aham. uma bela Cara, maravilhosa, certíssima, tem que se resguardar, não pode se expor porque, tipo, ela tá passando por uma... Nossa, por um momento muito difícil. A justiça entendeu que o Molinari é culpado, mas eu tenho certeza que vai ter um fãzinho ou outro, ou um bitoladinho ou outro, que vai chegar no PV dela, caso ela escolha se expor, e vai usar isso contra ela, sabe? Mesmo sabendo que machuca, porque na internet as pessoas são meio maldosas. É lamentável. Então a melhor escolha que ela tem nesse momento é seguir anônima e seguir a vida dela do jeito que ela tava antes da treta. Tá certa. ela deu uma surtada e começou a enviar vários e-mails, Que isso, meu Deus? Ai, o Molinari. Desiste, mensagens, Airbnb. ligações. Que isso? Ai, tem aqui os e-mails. Você mentiu, pediu medida protetiva e foi negada. Fez tudo isso me caluniando que te ameacei e os... Depois aparece morta.
E a culpa é minha por matar quem destruiu minha vida. Meu Deus, olha as ideias doentes desse maluco. Eu te dei muitos avisos e fui bonzinho até demais. Já falei com advogados criminalistas e vou até o fim em qualquer acusação que seja feita contra mim. Mas com prova em cima de prova e sem mimimi. Mas esteja ciente, se eu te encontrar, mesmo que esteja em um tribunal, eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu vou até o fim. E não adianta ir atrás da Lei Maria da Penha, porque é minha palavra contra a sua. E digamos que a sua não vale muito. Do lado de cá temos provas. Tenha um bom dia. Ele fala, eu já sei do seu plano inteiro. Você não me engana mais, ruivinha manipuladora. Ou você para de me perseguir, ou eu atiro na sua testa. Ai, gente, que pesado. Cansei de mentiras. Aí depois o último aqui. Olá, Rebeca. Isso não é uma ameaça, é apenas um aviso. Se você não remover a denúncia de estupro, em 7 dias você receberá uma bala no meio da testa. Quando tu aparecer na delegacia, vai tomar bala. A Rebeca, então, vai pra delegacia dia 29 de 12 de 2023. E dessa vez vai abrir um boletim de ocorrência por violência doméstica e ameaça. Esse BO gerou uma medida protetiva, que foi o que efetivamente fez com que ele fosse preso. Enquanto a Rebeca estava em medida protetiva, o Molinari continuou enviando várias mensagens para ela. E-mails, mensagens privadas, de contas diferenciadas, e não só para ela. Mandou mensagens também pra Amanda Fink. Vai militar no cemitério. Abraço. Essa daqui deve ser pra Amanda, pra advogada, né? Para você, contrata a Amanda. Nossa, ele mandou. Ele ameaçou uma advogada. Que inteligente. Esse é o preço que se paga por advogar pro diabo. KKK. 2 mulheres mentirosas que manipulam Deus e o mundo. E só o juro por Deus funciona pra elas. Porque sim, KKK. Vai se fuder. Eu tô ficando maluco. PQP. Dá pra ver que ele tá ficando maluco. Não adianta ficar de mimimi chorando pros seus gadinhos no Twitter, tweetando sobre mim, porque até hoje não teve advogado Senzi ou doutora Amanda Finkler, ele botou doutora entre aspas, ou qualquer testemunha que te defenda dos seus crimes, que só aumenta. Vou dar play nas provas do tribunal e mostrar quem você é. Finkler chegou a ameaçar de não vai ter Amanda, não vai ter Senzi que vai te salvar, chegou a falar algumas coisas nesse nível. Basicamente ameaçou a Rebeca de morte, a Amanda de morte diversas vezes. Doido. Que ela vai militar no cemitério e que ou para de me seguir, eu dou um tiro na sua testa, continua com a denúncia e você vai sumir que doido, do mapa, né? enfim. Pior é que, cara, meu Deus, ele mandou isso com provas digitais como se fosse impossível rastrear. Que burro, dá 0 pra ele. É muita coisa muito pesada aqui. Além dos que já apareceram na tela, os e-mails do Molinari principalmente, eu venho aqui dar um destaque a esses aqui específicos, onde ele fala como vai fazer, detalhando como que vai comprar. Ai, meu Deus, falta de aviso não foi. Você sabe que entrando em qualquer beco com dinheiro, 2.500 conto mais ou menos, eu compro uma raspadinha com silenciador. Ai, cara, alguém me fala que isso daqui é fique e que com 2.500 não consegue comprar uma arma de cereal raspado e ainda com silenciador pra ninguém escutar o tiro. Um tirinho na sua testa, caixão fechado, GG. Ai, que coisa horrível, que coisa horrível. Sei lá, você sabe que as coisas podem ser muito diferentes. Não sei, isso daqui tem gatilho até pra mim, que tipo, nunca tive problema assim de ser ameaçado nesse nível. E não adianta vir com um juro por Deus, quero provas de que você removeu a denúncia. Tudo isso vai acabar de um jeito ou de outro. Você tem algumas opções. Ele deu opção número 1. Você tira a denúncia, me prova e nunca mais te procuro. Opção número 2. Você continua com a denúncia e desaparece do mapa. Gente, que cara psicopata, cara. Na opção 1, todo mundo fica feliz. Na opção 2, eu vou preso de qualquer forma. Que daí, no caso, ele tá falando que vai preso por dar um fim nela, né? Hoje é o último dia. Abraços. Cara, que doente. E dá um chance pra alguém que ele já teve do lado, como parceira, como amiga, enfim, que o seja, em um lugar que um dia já houve afeto, em um dia já houve carinho. E o cara faz isso, manda essas mensagens de forma tão fria, de forma tão desalmada. É um bagulho tão emocionalmente distante que chegou a me incomodar. Eu só consigo imaginar como a Rebeca ficou ao ler isso, assim. Nossa, e olha o nível mental que tu tem que ter pra tu conseguir fazer uma ameaça nesse nível. Vou comprar uma arma, vou te dar um tiro na testa, o caixão vai ser fechado. Cara, isso dói até de repetir. Difícil pra mim colocar isso em perspectiva. Esse aqui também foi um soco no meu estômago.
ver uma vítima que Tá, consiga. vamos lá. Você manja muito de manipulação e eu fui manipulado, mas essa narrativa não vai colar em um julgamento em que existem provas consistentes da pessoa falando publicamente no próprio posicionamento que fez que era uma falsa acusação. Não vai ter um jurado que vai acreditar nisso. Soube de um caso na Irlanda em que a mulher falou demais e acabou sendo presa por falsa acusação porque tentou se crescer e achar que sabia mais do que o homem que já tinha pensado em tudo e planejado cada passo, mas na cabecinha limitada dela, tudo o que ela tava inventando era verdade, mas ela só era burra, kkk, obrigado. Meu Deus, homem, te interna, cara. Olá, Rebeca. Isso não é uma ameaça, é apenas um aviso. Se você não for remover a denúncia de estupro em 7 dias, você receberá uma bala no meio da testa. Mano, que cara doente, velho. Oh, que burro, mano. Que burro. Ele pega e ele manda certo do computador dele a mensagem pra... Eu duvido que ele foi numa lan house, que ele fez uma parada, tipo, muqueada de verdade que impossibilitasse o rastreio. Nenhuma mina, nenhuma pessoa, ninguém merece passar esse tipo de coisa. Eu entendo que depois de alguns casos recentes, nós fiquemos descrentes, com uma pulga atrás da orelha, com uma orelha em pé, em confiar na palavra da vítima de cara. É óbvio, é nítido. Gente, Principalmente bizarro, tá? vindo das fontes que recentemente veio. Mas a Rebeca não foi o único caso que o Molinari fez isso. Ele fez isso também com uma outra mulher. Ele tinha um relacionamento com a ex-esposa dele, que pediu pra não ser colocado em público. E eu não farei isso, só citarei que ele tem uma ex-esposa. Então, é absurdo. Por ela não ser conhecida na internet, não vou falar muito sobre, mas Não, são tá relatos certo, que são tem que muito preservar. difíceis de ouvir. Pra qualquer pessoa que tem um mínimo de coração. O Molinari foi preso efetivamente porque ele descumpriu a ordem restritiva nessa terça-feira. E eu fico tá aí, ó. muito feliz que isso tenha acontecido. Eu fico muito feliz de ver um filho da puta maluco preso. Finalmente a gente tá vendo alguma coisa de verdade Da acontecendo justiça. pros caras que fazem esse tipo de coisa. Novamente, venho aqui colocar toda a minha solidariedade. Cara, um cara que faz isso daqui com a ex, com a outra ex, com 3 ex, nunca mais o cara vai conseguir ter um relacionamento normal. Rebeca e a ex-esposa do Molinari, e pra qualquer um que esteja vendo isso, que tenha sido vítima de algum tipo de violência, abuso ou qualquer coisa desse tipo. Busque os seus direitos. Vá na polícia. Tente fazer o máximo que você consegue. Eu sei que não é todo mundo que tem como, tem gente que tá preso em situações muito complexas de violência patrimonial também, mas assim, todo o meu apoio, na verdade, às pessoas que estão numa situação dessa, e eu espero, e eu torço, e eu rogo, na verdade, que todos vocês consigam sair disso. É isso, gente. Certíssimo, Até o próximo vídeo. perfeito, é isso aí. Cara, eu vou confessar pra vocês que eu não imaginei que essa treta era tão cabulosa, tá? Eu achei só que, ele foi preso. Mas a parada tem umas coisas que, tipo, se fosse só ele tá preso, eu ia ficar mal. Mas o que eu li ali, as ameaças, nossa, tipo, eu entendo o que é ser vulnerável, sabe? Porque eu me sinto às vezes vulnerável aqui na vida que eu levo e, tipo, tu recebeu uma porrada de e-mail falando, eu vou comprar arma, eu vou te dar um tiro na testa, teu caixão vai ser fechado. Isso é muito forte, isso ferra com qualquer mental, né? Então, assim, eu acredito que, pouco que eu entendo de direito penal, provavelmente ele não vai ficar muito tempo preso, então a Rebeca precisa se resguardar muito, e ela tá super certa em sair da internet, e é o que o Gabe finalizou o vídeo dizendo, quem tá num relacionamento abusivo tem essa atitude de denunciar, busque ajuda, busque um advogado, busque alguém pra te tirar dessa situação se tu não estiver conseguindo, porque ninguém merece viver assim, isso não é vida, cara. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar o like, deixe um comentário, se inscreve no canal, estamos com a meta dos 5.000 inscritos. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Aproveito também para agradecer aos membros do canal, o nomezinho deles está passando aqui do lado. Membros, muito obrigada pelo apoio. Agradeço também o apoio do Dr. Vitor Pimentel, esse aqui é o arroba dele, para quem quiser ir lá seguir no Insta. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.